Que o Deus de Israel abençoe e fortifique cada um que busca estudar a Bíblia e aprender a verdade contida nela. O tema de hoje, o terceiro anjo mostra o dia de guarda. O homem do pecado mostra o seu calendário. Começa agora a grande batalha e a grande luta entre o bem e o mal. De um lado, o terceiro anjo mostra o dia que Deus estabeleceu como dia de guarda e abençoou e santificou, que é o sétimo dia do seu calendário, regido pela semana lunar. Esse é o calendário de Deus. Do outro lado, tem um calendário feito pelo homem do pecado, pelo filho da perdição, que está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, ele é cuidar de mudar o calendário, as festas religiosas e a lei de Deus. Com qual calendário que você vai ficar? O calendário de Deus, de Gênesis 1, capítulo 1, verso 14, ou você vai ficar com o calendário feito pelo homem do pecado no ano 1582. Chegado o momento de tomar vossas decisões. A Bíblia diz que esse poder ele ia buscar unir-se o mundo nesta unidade. Esse poder do mal, ele ia buscar para que seu dia fosse exaltado, o seu calendário engrandecido, e assim o calendário de Deus desprezado. Nota o que diz a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 14. Declarou Deus as luminares no firmamento do céu, a fim de separar o dia da noite, e sirva a eles para definir estações, dias e anos. Esse é o calendário do Senhor. Deus deixou bem claro que a lua regeria, mediria o tempo. A lua mediria os meses, de uma lua nova, outra lua nova, todos irão perante o Senhor adorar, como está no livro de Isaías 66, versículo 23. Deus deixou 4 luas no mês, cada lua trabalha uma semana, identificando que a semana de Deus é regida pelo sistema lunar. Então Deus, na sua grande misericórdia, deixou tudo em perfeita ordem. Mas também a Bíblia nos relata no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, que haveria um poder. E esse poder se oporia contra Deus. Esse poder ia cuidar de mexer no calendário do Senhor, nas festas religiosas e também na lei de Deus, como está em Daniel 7, 25. Lá está escrito: este reino diferente falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos e tentará alterar o calendário e as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Esse trabalho todo o inimigo tem feito ao longo dos anos. Ele tem trabalhado desta maneira que o calendário de Deus, o verdadeiro Shabá, o sábado do Senhor, tem sido negligenciado pela humanidade ao longo do século. E somente agora, nos últimos dias, essa verdade é apresentada na verdade que o terceiro anjo traz ao mundo. E a mensagem do terceiro anjo é justamente esta, apresentando a verdade. Mas a Bíblia diz também que esse poder do mal, ele sairia contra as nações, encontra com os reis da terra, preparando para o grande dia do Senhor. Nota o que diz no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Ora, são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão ao encontro aos reis do mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Clima deveria ser uma preocupação no mundo todo, né? Papa Francisco agora entrou nessa briga. Vamos conversar com o Renato Machado. Oi, Renato, bom dia. E o Papa foi duro, foi incisivo com os políticos, né? Sim, foi. Bom dia a todos. O Papa Francisco tem urgência em diminuir o aquecimento e salvar o planeta. Ontem, o Papa se reuniu com 65 governadores e prefeitos do mundo inteiro, inclusive do Brasil. O Papa disse que é preciso recuperar a consciência ecológica e avisou aos políticos que essa é a última chance para se chegar a um acordo. No mês passado, o Papa já tinha exposto a preocupação dele com o meio ambiente numa encíclica. O documento assinado no Vaticano vai ser levado para a Conferência da ONU em Paris. O Papa, sob a bandeira da defesa ao meio ambiente, tem ido de encontro a todos os reis da terra.
tem dado conselhos de como superar a crise financeira e tem se colocado em favor da família, promovendo o Dia da Família, que seria a guarda do domingo, tentando assim implantar a ideia que se deve promover um dia de descanso para todo o planeta. Os carros devem parar de poluir, as fábricas devem fechar suas portas e com isso colocar um dia em que o mundo faz uma parada para que não polua o meio ambiente. Ao mesmo tempo, ele vê como uma solução para que as famílias estejam juntas nesse dia. Também com a intenção de unificar a moeda e o funcionamento dos bancos de maneira que globalize toda a economia de forma mundial, o domingo viria como o elo em que faria com que todos trabalhassem para conseguir o mesmo resultado também na economia mundial. Ele fala que essa é a última chance. Gilson, um dos destaques desta sessão legislativa, a aprovação do projeto que trata do fechamento do comércio aos domingos aqui em Manhuaçu. Sim, nós recebemos esse projeto e entendemos que ele foi de grande importância e valia para a família de Manhuaçu. Não só a família dos comerciários, mas também para a família dos comerciantes e da população em geral, porque vai ter o domingo para poder passar um tempo a mais com a sua família. Muito importante é que o Papa, ele está numa campanha mundial para proibir, acabar com o trabalho aos domingos. E não é só para supermercado, não. Isso é geral. Então, seja, devido ao quê? É por causa de dinheiro, é por causa de lucro? Não, é para valorizar a família, né? E em Manhuaçu, temos uma cartilha aí da Igreja Presbiteriana de Manhuaçu, que ela fala da importância do domingo para a família. É um dia que a pessoa tira para passear, tira para ir numa igreja, tira para ficar em casa, para descansar, né? Manhuaçuense. E esse projeto já se alastrou, né? Essa semana já foi aprovado em Vitória. Aliás, em Viçosa, e Vitória já está funcionando há muito tempo, em Muriaé também. Então, ou seja, ele já vem ganhando força, né? E com essa questão do Papa ter entrado na jogada, entrado nessa luta, né? Eu acredito que irão aderir a esse projeto. Pequenos e grandes supermercados são englobadas nesta lei. Todo mundo, todos os supermercados, hipermercados, mercearias. Então, já que Manhuaçu está crescendo e está virando metrópole né, no desenvolvimento, então deveria-se aprovar uma lei para manter as lojas, todas as lojas, funcionando no sábado até pelo menos às 8 horas da noite. Olha para você ver. Observe que não só é para fechar as lojas no domingo, mas querem obrigar também através de leis que permaneçam abertas no sábado. E como ficará o comerciante que guarda o sábado? Será obrigado a guardar a lei do domingo e obrigado a trabalhar no sábado? Então deveria-se aprovar uma lei para manter as lojas, todas as lojas, funcionando no sábado até pelo menos às 8 horas da noite. Olha para você ver que caos que seria, né? Seria, já que é crescimento, então, já que o problema é dinheiro, ela não está errada, ela pensou certo, né? Então, ou seja, daí a importância que a gente vê desse projeto não é o dinheiro. Nós vemos a valorização da família. E essas lojas que fecham a partir de meio-dia em Manhuaçu, eles podem fazer as suas compras até as 10 horas da noite, que todo supermercado está autorizado a ficar aberto. E no domingo ele vai divertir, vai para um parque de diversão, vai para uma igreja. Raquel, mais cedo te deu uma notícia que hoje é um dia de eventos importantes sobre essa questão que envolve o clima no mundo. Falamos até do Vaticano, porque prefeitos estão reunidos lá, debatendo sustentabilidade. Em Paris também, especialistas se encontraram já de olho nessa cúpula da ONU também em dezembro. Ou seja, há uma série de preparações, né? Você acha que pode rolar aí um pré-acordo em relação à redução de emissão de gases, por exemplo? É difícil, hein? Olha, Sidney, o que aconteceu hoje foi que os 65 prefeitos e governadores de várias partes do mundo, eles assinaram um acordo para colocar pressão, pressionando os chefes de Estado a tomarem medidas ousadas nessa Conferência do Clima que acontece esse ano em Paris. Em uma declaração, eles afirmaram que as mudanças climáticas causadas pelo homem é uma realidade científica para toda a humanidade. Eles alertaram que essa pode ser a última chance, Sidney, de manter o aquecimento da Terra a níveis ainda seguros para a humanidade. O governador da Califórnia... A grande batalha que se encontra, meu querido amigo e irmão, se encontra sobre o calendário de Deus. De um lado, Deus apresenta o calendário que ele deixou como dia de guarda, como está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 8 em diante.
fala do Shabat, do sábado do Senhor. Como está também no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e 20, que diz que o sábado é um sinal entre Deus e seu povo, para que saibam que o Senhor é aqui o santifica. E diz que esse poder saía agora para reunir-se no mundo, para enganar as pessoas, chamando para a guarda de um dia que Deus não determinou. O dia em que é adorado o sol, o dia do Solstice Day ou o dia Domini, o dia de domingo, que não está dentro dos ensinos da Bíblia. E o domingo não é o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana é regido pela lua. É tanto que o Senhor Jesus ressuscitou no dia 16 do mês de Abib, que era a lua cheia. Era o primeiro dia da semana em que Cristo ressuscitou. O Espírito Santo foi derramado também no dia 8 do mês de Sivan, que também era a lua crescente. Foi o dia que o Espírito Santo derramou e era o primeiro dia da semana. Então a lua, ela rege a semana. Toda lua, o início de cada lua é o início do primeiro dia da semana bíblica. Conta então 7 dias de lua. Conta os 7 dias da lua cheia, os 7 dias da lua nova, os 7 dias da lua minguante, os 7 dias da lua crescente. Ao término de cada lua, de cada ciclo lunar, é o sábado do Senhor. E o inimigo então lhe fez essa alteração, como está em Daniel 7, verso 25. Mas diz mais a Bíblia Sagrada que esse poder, que é o dragão, ele engana todo mundo. Se ele pode enganar uma terça parte dos anjos no céu, se ele enganou a nação judaica, levando a desprezar o Filho de Deus, mas está ele levando agora o povo a desprezar o verdadeiro sábado? Ou está ele levando o povo a negar a existência do calendário verdadeiro de Deus para seguir o calendário feito pelo homem? Nota o que diz em Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Nota que diz o texto, ele tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele enganou os anjos no céu. Ele enganou a nação judaica, a ponto que o Senhor Jesus Cristo diz no livro de São João, capítulo 8, verso 44, diz assim: Vós pertencei ao vosso pai, o diabo. Queres realizar o desejo de vosso pai? Ele foi assassino desde o princípio, jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e é o pai da mentira. Esta é a atitude de Satanás com seus agentes. Ele é mentiroso, ele engana, ele apresenta a falsidade como se fosse verdade. Por isso, no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 e 15 diz assim: Portanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo ser apóstolos de Cristo. É assim que o diabo trabalha, enganando a humanidade. Mas qual é o erro da humanidade? É de não examinar a Bíblia. Pois o Senhor Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 22, verso 29, diz: Vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. No próprio Evangelho de São João, capítulo 5, verso 39, Jesus disse: Examine as Escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna e são as que de mim testificam. Então há um grande conflito entre a verdade e o erro. Há um grande conflito onde é apresentado o verdadeiro mandamento de Deus, o Santo Sábado, o Shabat do Senhor, e do outro lado é apresentado o calendário do homem do pecado, do vida e da perdição, em que o mundo todo é abraçado como se fosse o calendário de Deus, em que as denominações religiosas defendem como se fosse a semana bíblica, quando na verdade a semana bíblica é regida pelo ciclo lunar. Mas diz mais ainda a palavra de Deus, no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, que nos últimos dias pessoas iriam abandonar a verdade do Senhor. Eles dariam ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Nota o que diz o texto. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, darão ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônio.
Assim tem sido trabalhado e assim tem sido desenvolvido a obra do homem do pecado, do filho da perdição. Mas diz também São Tiago, no capítulo 3, versículo 15, disse: porquanto esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, e não é celestial, mas é demoníaca. Ela não vem do Senhor, é demônio. Tais entendimento, tais conhecimento. Mas tem algo importante que o Espírito de Profecia nos alerta, que está no grande conflito. Página 608. Diz que ao aproximar uma tempestade, aqueles que havia tantos anos defendido a mensagem do terceiro anjo, que diz que guardaria a lei de Deus, mas quando vem a luz da mensagem do terceiro anjo, eles abandonam essa posição, porque o sábado bíblico eles não querem aceitar. Preferem então aceitar um calendário feito por mãos humanas, como está em Daniel, capítulo 7, verso 25, do que aceitar o calendário feito pelo Criador, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14. E diz que esta classe que professa crer na mensagem do terceiro anjo, ela abandona a sua posição. Nota o que está escrito no livro Grande Conflito, página 608. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tendo sido santificado pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para a fileira do adversário. Isso acontece, que embora que a mensagem do terceiro anjo ela seria apresentada apenas nos últimos dias, com a clareza iminente, a profetisa diz que, ao aproximar-se a tempestade, essa classe haveria de abandonar a pouca luz que eles ainda tinham na terceira mensagem. Eles iriam deixar, porque não foram santificados pela obediência à verdade. Deixaram de atender os ensinos dados através do Espírito Santo e preferiram então seguir as regras e costumes do mundo. Esta é a questão que conclui a palavra do Senhor. É tão sério isso que na conferência que houve no dia 22 de julho, a bandeira do Vaticano foi estendida dentro da Igreja Adventista. Diz aqui um ponto importante nós entendermos, que diz o Espírito de Profecia que a religião de Cristo seria traída pelo professo povo religioso. Diz assim: quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso, nosso ânimo e firmeza mais inabalável. Permanecer em defesa da verdade e justiça. Quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar o calor da frieza dos outros e coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Testemunho Seleto 2:31. E isso aconteceu e isso está acontecendo. Cada dia que passa, vemos que os que professam a fé na mensagem do terceiro anjo estão abandonando e se unindo ao adversário do Senhor. Por isso aqui no livro Eventos Finais, página 180, diz assim: logo o povo de Deus será provado por ardentes provas. A grande proporção dos que agora permanece genuíno e verdadeiros demonstrar-se-á um metal vil. Os que têm professado ao longo dos anos que diz que defende a terceira mensagem, mas quando chega a verdade, eles abandonam essa verdade, preferem ficar com a tradição dos homens. Como Jesus censurou e criticou os fariseus do passado, Jesus censura hoje também os fariseus modernos. Jesus diz: bem disseste o profeta Isaías, vós me louvam com os lábios, mas o vosso coração está diante de mim. Vós anula os mandamentos de Deus por vossa tradição. Guardar um calendário gregoriano é tradição, não é mandamento de Deus. Mas os homens preferem obedecer à tradição do que obedecer os mandamentos de Deus,
como está no livro de Gênesis, capítulo 1, 14, e como está no livro de Êxodo, capítulo 20, de 8 em diante. E como está também no livro de Daniel, no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12 e versículo 20. E como está também no livro de Isaías, capítulo 56, do versículo 1 e 2 em diante. Então as pessoas preferem desprezar os mandamentos e seguir tradições e ensinamento dos homens. É lamentável quando nós vemos tudo isso acontecer. Por isso, no dia 11 de junho, que foi no sábado gregoriano, nota o que aconteceu. A bandeira do Vaticano, representando o poder espiritual político do Papa Francisco, é apontada para a sede da Igreja Católica Romana, a sede da besta e o poder papal. No sábado 11 de junho de 2022, a bandeira do Vaticano foi hasteada durante o evento de desfile das nações, na conclusão do 151ª sessão da Conferência Geral, em São Luís. Na conferência mais importante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de acordo com a explicação de Ted Wilson, a sessão mundial, a bandeira de Roma foi hasteada para representar as nações ainda não alcançadas. Mas nota o que diz, algo para nós calcular. Esta manhã, diante da audiência geral, na sala adjacente, na sala Paulo VI, o Papa recebeu a audiência e participantes da conferência dos secretários de Comunhões Cristãs Mundiais, da Associação Ecumênica Internacional, que se reúne anualmente em outubro, todos os anos, em diferentes países, para melhorar a consciência mútua. Nós vemos acontecimento no dia 22 e outro acontecimento mais antigo um pouquinho, que é relatado aqui, que houve em 2016. Mas isso aqui é algo importante para nós analisarmos. Constituído pela Comunhão Anglicana, Aliança Batista Mundial, Conselho de Discípulo Ecumênico, Consultivo, Patriarca Ecumênico Ortodoxo Oriental, Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, Conferência do Bispo Católico Internacionais Fundação Luterana, Mundial Conferência, Mundial Menonita, Junta da Unidade Mundial da Igreja de Morávia, Patriarca de Moscou, a Igreja Ortodoxa Oriental, Pentecostais, Pontífices, Conselhos para a Promoção da Unidade dos Cristãos, Igreja Católica, Conselho Ecumênico Reformado, o Exército da Salvação, Comitê Mundial, os Amigos da Consulta, Calker, Convenção Mundial da Igreja de Cristo, Aliança Evangélica Mundial do Conselho Metodista Mundial, um representante do Conselho Mundial das Igrejas também costumava estar presente. Diz o grande conflito: quando o estandarte da idolatria dos romanos fosse erguida no solo sagrado, que se estendia por alguns estádios para fora dos muros da cidade, então o seguidor de Cristo encontraria segurança em fuga. Quando a bandeira está sendo hasteada dentro dos que professam a mensagem do terceiro anjo, que era um solo sagrado, e agora aceita que o mundo da idolatria seja hasteado dentro do seu próprio terreno, quer dizer que a apostasia se alastrou, tornou algo universal. Dessa maneira, prova clara e idêntica que a Igreja tem deixado dia a dia a presença de Cristo, se unindo aos seus antigos inimigos da cruz, que agora são seus amigos, se unindo a eles. E diz agora em Testemunho, volume 5, página 664. Não está longe o tempo em que, como os primeiros discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários.
Assim como o cerco de Jerusalém pelo exército romano foi o sinal de fuga para os cristãos da Judéia, a assunção do poder por parte de nossa nação ao decreto que impõe o sábado papal será um aviso para nós. Será então a hora de deixarmos as grandes cidades, preparando-se para deixar as cidades menores e para os asilos e lugares isolados entre as montanhas. Testemunho, volume 5, página 604. O que quero dizer, meus queridos amigos e irmãos, que é chegado o momento em que cada um toma a vossa decisão. O que é verdade para vós? O que é o calendário para vocês? Aceitará o calendário divino ou aceitará o calendário do homem do pecado? O trabalho de unificação do homem do pecado, do filho da perdição, está em ação. Haverá um vídeo que deixarei no meio desse estudo, em que você estará vendo que a unidade em prol da guarda do domingo, do dia do sol, está sendo engradantemente enriquecido pela fé apostadas dos religiosos, que abandonam os princípios bíblicos, que abandonam a lei de Deus para seguir doutrinas e ideias de homens. Como diz a própria palavra de Deus, apostatarão da fé, deixando de seguir a palavra de Deus para seguir ideias e doutrinas dos homens. É tempo de tomar vossas decisões. De que lado vai ficar? A quem escolherás como líder, Cristo ou Satanás? A escolha é de cada um de nós. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos por tua bondade e misericórdia. Perdoa os nossos pecados que são grandes, Senhor, mas ajuda que tua palavra seja apresentada como de fato ela é. É chegado o tempo em que os que professam a terceira mensagem tomaram as decisões. Ficará defendendo o calendário feito por mão humana ou defenderá o calendário feito pela mão do Criador? Haverá apenas dois grupos, o que viaja no caminho estreito e apertado e os que estão no caminho largo que conduz à perdição. Ah, Senhor, tenha misericórdia, perdoa as faltas deste homem pecador. Ajuda-me, Senhor, a sempre a falar a tua verdade como de fato ela é, embora que eu não mereça por ser tão mau e tão pecador como sou. Mas tua palavra é grandiosa e deve ser exaltada acima de toda sabedoria humana, Senhor. Perdoa-me, ó Deus do céu. Tem misericórdia, salva minha família, salva todos os amigos e irmãos que ouvem esse áudio e que ouvem esse vídeo, que toma decisão ao lado da verdade. É tu que eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.